Hoje eu vou falar um pouco sobre habilidades sociais ou competências sociais. Cada autor coloca de uma forma. É uma área da psicologia ligada à comportamental, que é muito importante e auxilia muito para que as pessoas entendam como desenvolver essas habilidades sociais. E é muito interessante porque o desenvolvimento ele inicia desde pequenininho, desde quando a criança nasce, porque os pais são as primeiras pessoas em que a criança tem o contato, em que ela já começa a observar como essas pessoas reagem e já começa a partir daí entender como age e como não agir em determinadas situações. E é um aprendizado, e um aprendizado constante, um aprendizado para a vida toda. O conjunto desses comportamentos, que são esses comportamentos sociais, eles vão auxiliar para que possamos interagir com os outros no nosso dia a dia. Então, é praticamente desde quando a gente acorda até quando a gente dorme. E é muito importante que a criança ela seja incentivada a desenvolver essa habilidade social, tal qual como o pré-adolescente, o adolescente, para que numa vida adulta essas habilidades sociais elas já estejam mais desenvolvidas. Porque são habilidades que nós vamos passar a vida inteira desenvolvendo e aperfeiçoando a que nós já sabemos. A habilidade social é, por exemplo, saber fazer um pedido na hora certa, saber elogiar uma pessoa de uma maneira correta, é saber fazer crítica, mas também é saber receber a crítica, também é saber receber um elogio, é também saber receber um determinado pedido. E como vai agir? Como que essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente, eles vão agir? E muitas vezes as pessoas pensam que a habilidade social ela só vai começar a partir de uma faixa etária, mas não, é desde pequenininho, já é bebezinho. Tem bebês que eles já têm uma empatia maior, tem bebês que a habilidade social ela já é maior, e tem bebês que eles precisam desenvolver mais essa habilidade social. E isso já é perceptível desde o nascimento do bebê, desde o nascimento da criança. Então é muito importante que os pais auxiliem nesse desenvolvimento desde muito cedo. Em algumas culturas, essas habilidades sociais podem diferenciar umas e outras dependendo do local que a pessoa está. Eu fiz um vídeo um outro dia que eu falava sobre uma pessoa que veio para o Brasil e que essa pessoa ela não entendia o porquê que as pessoas achavam que ele era uma pessoa difícil, uma pessoa intragável, e é porque, na verdade, ele não estava utilizando uma das habilidades sociais, que era o por favor, o com licença. E essa é uma das habilidades sociais que cria uma empatia com as outras pessoas. Só que como ele falava o inglês, ele precisava falar o português, muitas palavras fugiam na ansiedade dele poder falar a língua portuguesa e não a língua mãe, a língua dele. E dessa forma, ele sentia muita dificuldade. Então, essa diferença de cultura, muitas vezes a gente não percebe, mas a gente acaba esquecendo de utilizar algumas palavras. Ou, por exemplo, quando uma pessoa trabalha no Brasil e ela vai trabalhar fora do país, ou ela vai estudar fora do país. Por exemplo, quando um adolescente, um pré-adolescente vai estudar fora do país e chega lá e a escola é completamente diferente. Então, são outros hábitos sociais e precisa se desenvolver, ter essa capacidade de observar, entender quais são as habilidades sociais, o que ele pode transformar do que ele conhece para o que ele está conhecendo. E isso tudo faz parte desse desenvolvimento, dessa habilidade social, dessa competência social. Muitas vezes, a falta de conhecimento das próprias habilidades sociais, muitas vezes a falta do automonitoramento, ela pode muitas vezes acarretar, sem que a pessoa perceba, uma ansiedade, uma solidão, uma depressão, ou muitas vezes pode até ocasionar manias e vícios. Por quê? Porque essa pessoa ela sente que ela está no meio em que ela fala e as pessoas não entendem o que ela fala. Muitas vezes ela passa para as pessoas uma forma que ela pensa que seja a forma ideal e muitas vezes essas outras pessoas não entendem e não recebem também da forma ideal. Ou seja, quem está falando e quem está ouvindo
não tem a mesma dinâmica, não tem o mesmo diálogo. Então, esse diálogo ele fica no meio da linha e ele não consegue chegar até o final da linha, que é o receptor, que é a pessoa que está do outro lado. Então, muitas vezes isso ocorre quando, por exemplo, a gente vê quando o adolescente fala assim: "Ah, eu não gosto da minha escola, eu não me adapto à minha escola". Muitas vezes pode estar ligado a essa habilidade social. Como ele está inserido, por exemplo, numa escola que seja uma escola que não era a anterior, então a habilidade social, na dinâmica daquele espaço, ela vai ter que ser desenvolvida de uma forma diferente do que era desenvolvida, por exemplo, na escola anterior, porque o grupo é diferente, as pessoas são diferentes. Então, a dinâmica, ela acaba sendo diferente. E essa habilidade social, ele acaba tendo que desenvolver a que ele já tem com a que ele está observando. Então, muitas vezes acarreta por falta dessa habilidade social, dessa observação do meio em que essa criança exposta, esse adolescente, esse pré-adolescente exposto, muitas vezes acaba também gerando uma ansiedade, uma solidão, uma depressão, né, ou mania, ou alguns vícios, né? Muitos adolescentes também contam que muitas vezes eles entraram em algum vício porque eles se sentiam sozinhos e eles não tinham com quem conversar, ou então para fazer parte, de repente, de um grupo. Então, essa falta, né, de ter a habilidade de dizer o não, de se posicionar, de querer, de acabar fazendo parte do grupo, mesmo sem entender muito bem as consequências do que isso pode levar, se é para o lado positivo ou para um lado que não seja muito bom, muitas vezes acaba acarretando determinadas patologias, determinadas doenças desnecessárias, se a habilidade social ela é desenvolvida com uma maior competência para que se possa estar utilizando na hora correta. O bom de desenvolver também a habilidade social e as competências sociais é que também auxilia na saúde mental. E como ela auxilia na saúde mental? É quando você observa que a criança, que o adolescente e que muitas vezes o adulto também, ele já começa a resolver esse conflito de forma muito mais rápida e natural. Então, por exemplo, quando você vê que uma criança ela passou por uma determinada situação, ela observou, ela aprendeu aquela habilidade social, ela vai passar por aquele conflito depois de uma forma diferenciada, porque ela já passou por aquilo. Então ela entende aquela situação, então ela resolve melhor aquele conflito e ela de uma forma mais rápida ela volta ao seu natural. Da mesma forma, cada fase que nós passamos na nossa vida, nós também observamos que aprendemos a resolver os conflitos cada vez de forma mais rápida e cada vez de forma mais natural. Mas nós precisamos passar por esses conflitos e passar por essas situações. Isso não significa que quando nós aprendemos a ter a habilidade social, nós vamos parar de passar pelas situações difíceis. Não, bem pelo contrário, nós vamos continuar passando por essas situações difíceis. O adolescente, o pré-adolescente, ele continua passando por aquelas situações, só que ele olha diferente, ele tem um olhar diferente, diferenciado para aquela situação. Por quê? Porque ele tem mais habilidade social, ele desenvolveu mais a habilidade. Então ele começa a observar de uma maneira diferenciada. Então, quando fala-se que essa maneira ela é uma maneira diferenciada, ela vai auxiliar na saúde mental. Então, ela resolvendo os conflitos de forma mais rápida, de uma forma mais natural, vai fazer com que haja menos ansiedade, menos solidão, menos depressão e menos manias e menos vícios. Por quê? Porque o mental ele está bem. É como aquele ditado que a gente sempre ouve dizer: mente sã em corpo são. Se dentro de você você está conseguindo resolver todas essas habilidades, essas competências sociais, a vida ela fica mais fácil porque você consegue resolver o conflito, você consegue entender a melhor forma para você e você vai resolver de forma natural. Então, as habilidades sociais e as competências sociais são os comportamentos que vão nos auxiliar a integrar melhor com as outras pessoas que nos cercam, com as outras pessoas do nosso dia a dia e fazer com que cada vez mais aprendendo a andar nesse traquejo social,
nessa interação social, nós possamos cada vez mais diminuir ansiedade, solidão, depressão, manias, vícios, porque estaremos, na verdade, resolvendo os nossos conflitos, resolvendo os conflitos que aparecem no nosso dia a dia de uma forma mais rápida e natural. A habilidade social e a competência social, ela foi dividida por alguns autores em 6, até em 7 partes. E eu vou passar aqui para vocês, pais, um pouco dessas habilidades para que vocês possam identificar e até utilizar para vocês mesmos e utilizar também para os seus filhos. A primeira delas é a habilidade comunicativa. E o que é habilidade comunicativa? O próprio nome da habilidade ela já traz o que ela veio dizer. É uma habilidade em que auxilia a comunicação. Então, é a capacidade de saber conversar, desde quando você inicia um diálogo até quando você termina esse diálogo. É saber responder determinadas perguntas e, ao mesmo tempo, também saber fazer um simples elogio, ou ter um comentário positivo, ou iniciar e terminar uma conversa de maneira agradável, de maneira que aquela conversa ela termine com um sentimento bom para as duas partes. Então, o que nós dizemos? As pessoas que desenvolvem a habilidade comunicativa são aquelas pessoas que, quando elas vão conversar, elas sabem como iniciar a conversa, elas sabem como inicia aquele diálogo, ela sabe como vai responder as perguntas para que a outra pessoa não se sinta constrangida. Ela vai falar o que ela precisa falar, mas a forma que ela vai falar, ela vai fazer com que, na verdade, a outra pessoa se sinta até bem. Então, ela pode estar falando, por exemplo, alguma coisa que está desagradando, mas ela vai criar essa capacidade, ela vai desenvolver essa capacidade de forma que o outro que está ouvindo vai dizer: nossa, que bom, eu não tinha ouvido isso antes, eu não tinha visto isso antes. Muito obrigada por ter me falado. Então, essa capacidade, né, essa habilidade comunicativa, ela é muito importante. Então, ela é desde pequenininho. Então, nós já vemos, por exemplo, crianças muito pequenas que ela já têm essa habilidade comunicativa. A comunicação dela flui melhor. E muitas vezes nós vemos crianças que essa habilidade comunicativa, ela não flui tão bem, mas não significa que ela não vá ter essa habilidade comunicativa, porque ela pode desenvolver. Todos nós podemos desenvolver todas as habilidades sociais, todas. É só entendermos o que é essa habilidade e começarmos a desenvolver cada vez mais para que possamos estar no meio social em que vivemos e entender, colocar o que nós queremos da forma melhor para que nós e todos os outros que estão à nossa volta entendam e que seja de uma maneira agradável. Então, a habilidade comunicativa é essa capacidade de conversar, é a capacidade que nós percebemos na criança desde cedo, no pré-adolescente, no adolescente, no adulto. É só perceber na nossa sociedade. Quantas pessoas você conhece que ela tem essa capacidade, essa habilidade comunicativa? Quantas pessoas você conhece que elas chegam no lugar e parece que elas falam de uma forma que é muito agradável, que todos gostam. Então essa pessoa, ela tem uma habilidade comunicativa. E essa habilidade comunicativa, ela pode ter nascido com ela ou ela pode ter desenvolvido durante a vida, observando as outras pessoas, observando o que ela fala, observando se o falar dela é um falar que traz, que leva a algo bom, seja o que ela precisa falar. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam assim, eu falo mesmo e eu não estou nem aí, o que significa? Que está faltando essa habilidade comunicativa, porque ela pode sim falar o que ela quiser, mas ela pode falar de uma forma que a outra pessoa sinta-se bem com o que ela está falando. Não de uma forma desagradável ou de uma forma em que ela passe, por exemplo, machucando a outra pessoa que está ouvindo ou denegrindo a imagem da pessoa que está ouvindo. Então, quem tem essa habilidade comunicativa é aquela pessoa, é aquele adolescente, aquele pré-adolescente ou mesmo até uma criança ou um adulto que já desenvolveu essa capacidade e que desenvolve e continua desenvolvendo durante os anos. Porque a pessoa, mesmo nascendo, mesmo a criança nascendo com essa capacidade, ela vai aperfeiçoando cada vez mais. Então, todos nós podemos ter habilidades comunicativas. A habilidade de civilidade, ela está muito ligada
ao saber apresentar-se, ao saber despedir, ao saber agradecer. Então, muitas vezes, quando a gente fala as palavrinhas mágicas, a criança já aprendeu as palavrinhas mágicas, o pré-adolescente continua falando, o adolescente continua falando, o adulto continua falando as palavrinhas mágicas. O que que é isso? São habilidades de civilidade, que é a forma de você agradecer, de você se posicionar, é a forma de você mostrar para o outro que você está naquela situação e que você não é mais e nem menos, mas que você cria uma empatia. Então, a habilidade de civilidade é você saber, por exemplo, se apresentar, é você chegar no local, você cumprimentar as pessoas que estão lá. Por exemplo, nós vemos muitos adolescentes que têm essa capacidade, que não interessa se eles estão com os amigos ou se estão sem os amigos, mas onde eles chegam, eles se apresentam, eles conversam, eles cumprimentam as pessoas, e muitas vezes isso já é nato, e muitas vezes a criança ela já vem com essa habilidade desde pequeno. E muitas vezes essa habilidade ela é desenvolvida dentro da própria residência, dentro da casa, dentro do lar. Porque todas essas habilidades são habilidades que já podem ser desenvolvidas desde pequenininho, quando já não nasce com elas, e essas habilidades são habilidades em que são aprendidas dentro da casa, com os pais, que são os primeiros a criança ter a convivência, e eles vão acabar percebendo como esses pais agem, interagem e acabam copiando. Então é muito importante que os pais também identifiquem quais são as habilidades sociais para também desenvolver essas habilidades e auxiliar seus filhos a desenvolverem. E a habilidade de civilidade, ela é muito observada, porque quando você sai do teu lar, é quando a criança, o pré-adolescente e o adolescente, eles começam a ter uma convivência maior com a sociedade. Então é quando já não está mais dentro de casa, porque se você não tem a habilidade de civilidade, está dentro da família, muitas vezes passa desapercebido, porque a família acaba dizendo que a pessoa ela age dessa forma mesmo, ou que ela tem esse tipo de atitude porque já é da personalidade, e muitas vezes acaba não identificando que é uma habilidade de civilidade que pode ser desenvolvida e aperfeiçoada cada vez mais. Mas é uma habilidade que ela é muito mais perceptível, por exemplo, quando o adolescente ele sai e ele de repente tem que sair de casa e ele começa a ter um contato maior com os amigos, um contato maior na escola, um contato maior muitas vezes no trabalho. Então a forma que ele vai se apresentar, a forma que ele vai se despedir, ele está no local, ele lembra de sair antes do local e dizer tchau para todo mundo, ele lembra de passar de um por um e falar, olha, eu já estou indo, ou alguma coisa semelhante, onde o ambiente precise dessa forma de se despedir, ou então agradecer. Tem pessoas que, por exemplo, elas não agradecem, muitas vezes porque elas não foram ensinadas a agradecer, e muitas vezes porque elas não sabem que precisa se agradecer quando fica grata por alguma coisa, quando alguém faz algum favor. E muitas vezes, quando esse adolescente, esse pré-adolescente, ou muitas vezes a criança, quando estão fora do núcleo familiar, é onde se percebe mais que essa habilidade precisa ser desenvolvida. E é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. E ela não é difícil, é simplesmente utilizar algumas palavrinhas, como, por exemplo, já foi dito nos outros vídeos, algumas palavrinhas que vão auxiliar, como com licença, por favor, obrigado, vão auxiliar para que essa habilidade de civilidade ela esteja cada vez mais aperfeiçoada e que seja mais utilizada no dia a dia. A habilidade assertiva, da mesma forma, muitas vezes nós encontramos em crianças, que é a forma de manifestar de uma forma equilibrada, onde a gente também conduz bem as críticas e também reconhecemos os erros. Existem determinadas crianças que desde pequenininha, elas já sabem direitinho como elas têm que se posicionar, elas falam de uma forma eloquente, de uma forma tranquila, ela sabe muito bem conduzir uma crítica, por exemplo, quando alguém critica essa criança, ela responde de uma maneira agradável, ela não fica, por exemplo, magoada. E também, muitas vezes, ela reconhece os próprios erros. Existem crianças que, por exemplo, chegam para os pais e dizem: ah, eu fiz isso, 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 eu sei que eu não deveria fazer. Ela já está reproduzindo a habilidade assertiva,
para a idade dela, da maneira dela. Mas existem também crianças que essa habilidade, ela não vem, já não nasce com essa habilidade, mas ela pode desenvolver. E aí é que entra a habilidade dos pais em auxiliar essa criança a desenvolver. É quando os pais auxiliam essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, a manifestar-se de forma equilibrada. Ou seja, quando a criança responde de uma forma ríspida ou de uma forma que ela grita um pouco mais alto, o que o adulto ele faz nessa hora? Vamos parar por aqui? Estamos conversando. Vamos falar de forma equilibrada? Então, essa é uma maneira de auxiliar para que as habilidades assertivas elas sejam cada vez mais internalizadas para que possam ser colocadas em ação. Da mesma forma, quando se fala de crítica, existem, por exemplo, pessoas que não suportam críticas. Existem pessoas que não reconhecem os próprios erros e se reconhece, não fala que errou. Por quê? Porque muitas vezes a habilidade assertiva ela não foi desenvolvida e muitas vezes essas pessoas não sabem disso. E quando essa habilidade ela é desenvolvida, é quando o adolescente, o pré-adolescente, ele sofre alguma crítica e ele conduz bem essa crítica. Ele diz: sim, você tem razão, eu fiz realmente isso, da próxima vez eu vou tentar não fazer mais. Ou, por exemplo, fez alguma ação que sabe que aquela ação não estava correta, fez alguma coisa que os pais falaram, olha, não era para você fazer isso e você acabou fazendo isso. Sim, desculpa, eu realmente fiz isso, eu vou olhar, observar melhor da próxima vez para não fazer. Então, são habilidades assertivas que vão desenvolvendo. E quando essas habilidades assertivas elas são desenvolvidas desde pequenininho, desde criança, quando chega na fase da pré-adolescência, na fase do adolescente, elas já estão muito mais desenvolvidas. E na fase adulta, a gente começa a observar que ela é desenvolvida quando é aquele adulto que ele vai se manifestar de forma equilibrada onde ele estiver. Ele vai conduzir bem uma crítica, ele vai entender muitas vezes que aquela crítica ela pode também ser uma forma de auxiliar o seu autoconhecimento. Ele também vai entender que muitas vezes ele pode errar, porque todos nós erramos, e ele vai dizer quando errar que errou, porque nós não somos infalíveis, então nós erramos. E quando nós erramos, não tem problema algum em pedir desculpa ou reconhecer o erro. E nós sabemos que um adulto, ele tem a habilidade assertiva desenvolvida quando ele sabe se manifestar dessa forma que seja equilibrada, e mesmo que de repente em alguma condição esse adulto ele aumente a voz ou de repente ele fique nervoso e fale de uma maneira que não é uma maneira equilibrada, ele volta atrás e reage dizendo, reconhecendo que foi uma forma errônea quando ele estava falando, ou que ele estava nervoso, ou alguma coisa parecida, e ele vai entender que ele é um ser humano, que como qualquer outro ser humano tem erros e acertos, e ele vai demonstrar que existe essa habilidade assertiva na própria ação dele, na forma de manifestar, mesmo quando há um desequilíbrio, retornar e reconhecer esse erro, reconhecer que desequilibrou, reconhecer que a crítica ela foi muitas vezes benéfica, e mesmo quando a crítica não tem sentido ou alguma coisa, esse adolescente, esse pré-adolescente, ou até mesmo adulto, eles vão entender que é a forma da outra pessoa se expressar e não vai fazer com que essa crítica ela crie alguma situação dentro dela em que ela vai ficar incomodada, porque ela vai estar bem resolvida dentro dela, porque ela tem uma habilidade assertiva que ela foi desenvolvida desde sempre, desde quando era criança, e hoje, como pré-adolescente e como adulto, a forma de olhar o mundo ela é diferenciada. A habilidade empática é a habilidade de empatia, ou seja, é quando você consegue colocar-se no lugar do outro. Você consegue entender as necessidades e os sentimentos dos outros. E muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, a pessoa ou ela tem empatia ou ela não tem empatia. Ela pode não ter empatia, mas ela pode desenvolver essa empatia durante a vida. E tem pessoas que ela tem já essa capacidade desde muito cedo e
Da mesma forma como todas as outras habilidades, existem crianças que já são empáticas. Já existem crianças que desde pequenininha, ela já se preocupam muito com o outro. Ela já se coloca no lugar do outro. Tem crianças que desde pequenininho dizem assim: "Nossa, mamãe, papai, por que que isso acontece com tal pessoa?". Ela já começa a identificar-se no lugar do outro e dizer: "Por que que o outro passa isso? Por que tantas pessoas passam fome?". Porque essa criança, ela já vem com essa habilidade mais desenvolvida, ela já tem essa habilidade de empatia com o seu próximo, com outro ser humano. E ela acaba reconhecendo mais as necessidades e os sentimentos dessas outras pessoas, muitas vezes com os animais, muitas vezes com as plantas. Tem crianças que, por exemplo, olham para uma formiga e não deixam um adulto matar a formiga, porque ele tem essa empatia, essa capacidade de observar, de se colocar no lugar do outro. Então, são crianças que elas já vêm com a habilidade empática mais ou menos desenvolvidas. Mas existem crianças que não vêm. Então, essa habilidade empática, ela pode ser desenvolvida, que é quando, por exemplo, uma criança maltrata um animal e os pais, na hora, o que que eles fazem? Precisam dizer para essa criança que não pode maltratar o outro. Fazer essa criança colocar-se no lugar do outro, como? Falando para essa criança que se essa criança fosse um cachorrinho, fosse um gatinho, será que ela gostaria que fosse tratada dessa forma? Fazer com que essa empatia floresça na criança, fazer com que essa empatia faça com que ela tenha a possibilidade de colocar-se no lugar do outro, seja de um animal, seja de uma outra pessoa, seja de uma situação, e isso vai fazer com que essa criança ela desenvolva-se cada vez melhor, da mesma forma quando ela chegar na adolescência, quando chegar na pré-adolescência, e quando for um adulto, vai ser um adulto empático, vai ser aquele adulto onde essa habilidade ela vai já estar desenvolvida. E muitas vezes nós vemos na nossa sociedade adultos que já têm essa empatia muito aguçada. Quando, por exemplo, nós vemos adultos que eles param onde tem, por exemplo, um animal doente e levam esse animal e acolhem na sua casa. A empatia, a habilidade deles empática, ela é muito bem desenvolvida. Ou, por exemplo, quando nós vemos adultos em que se tem alguma criança no farol ou tem alguém pedindo alguma esmola ou alguma coisa, esses adultos eles param e conversam com essas pessoas, eles querem entender a situação daquela pessoa, por que que ela está ali. E muitas vezes também essa habilidade empática nós vemos em vários outros setores da nossa sociedade, como por exemplo do trabalho. Quantas pessoas estão numa empresa, por exemplo, e existe aquela pessoa que ela está sempre preocupada em auxiliar as outras pessoas, em entender as outras pessoas, em nota que a outra pessoa não está bem, chega para outra pessoa e pergunta: você está bem? Aconteceu alguma coisa? Muitas vezes essa pessoa ela tem a habilidade empática mais desenvolvida, então ela observa mais do que as outras pessoas. E é uma habilidade que faz com que cada vez mais o mundo torne-se um mundo melhor, um mundo onde cada vez mais as pessoas criem a forma de olhar para outra pessoa, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, reconhecer as necessidades dos outros, reconhecer os sentimentos dos outros e ter essa empatia, entender de verdade o sentimento do outro. As habilidades de sentimento positivo, eu também falei em um outro vídeo falando sobre a forma de pensar positiva. A habilidade de sentimento positivo é aquela capacidade em que o indivíduo desenvolve em relacionar-se com seus vínculos interpessoais, ou seja, com as pessoas à sua volta, com a amizade. São normalmente aquelas pessoas que são muito legais, onde ela chega, todo mundo gosta, fala assim: nossa, aquela pessoa é muito bacana, faz muitos amigos, as pessoas adoram essa pessoa. É porque ela tem a habilidade de sentimentos positivos, parece que ela sempre traz alegria para o meio onde ela está. E ela também tem a capacidade de ser ela mesma e criar vínculos de amizade muito fácil. Por quê? Porque onde ela chega, ela é positiva, ela traz
essa empatia de positividade. Então, ela tem a habilidade de sentimento positivo muito desenvolvido. E são pessoas em que elas fazem esses vínculos interpessoais, esses vínculos com as pessoas, onde quer que elas estejam, muito facilmente. Então, são pessoas que, por exemplo, saem à rua e conversam com muitas pessoas, e as pessoas gostam de conversar com ela. Ou são pessoas que sempre estão falando coisas boas, coisas legais. Então, muitas vezes acontece catástrofes, muitas coisas, e essas pessoas têm um olhar positivo dessa situação. Ela tem palavras em que ela auxilia o outro. Muitas vezes as pessoas estão, por exemplo, mais cabisbaixas, e essa pessoa, ela chega e ela é alegre, ela é feliz, ou muitas vezes ela está no meio em que fala alguma coisa engraçada, ela faz com que as pessoas deem risada. Então, ela tem uma habilidade de sentimento positivo muito desenvolvido. E algumas crianças a gente já vê, tem algumas crianças que são tão engraçadinhas, que já fazem palhaçadas, que já brincam com o outro, que veem que o outro está lá triste, a criança vai lá e fala coisas positivas, fala, amiguinho, não fique assim. Mamãe, por que que você está triste? Papai, por que você está triste? Vai dar tudo certo. Tem crianças que chamam os pais, ou muitas vezes falam para um amiguinho, fala, vamos rezar, vamos fazer, isso tudo vai passar, isso tudo. Então tem crianças que já desde muito cedo já desenvolve essa empatia, né? Esse sentimento, essa habilidade do sentimento positivo. Essa forma de habilidade de sentimento positivo também pode ser desenvolvida durante a vida. Então, é quando a criança, ela, por exemplo, não tem esse relacionamento com muitas pessoas, ela fica muito sozinha. Então, os pais precisam auxiliar essa criança, precisam auxiliar o seu filho, o seu pré-adolescente, o seu adolescente, para criar melhor esses vínculos interpessoais, fazendo com que cada vez mais, conversando com eles, entenda o porquê que ele tem poucos amigos, o que faz com que ele fique tão fechado, o que faz com que não permita que ele crie vínculos de amizade. E muitas vezes isso pode estar relacionado a, por exemplo, ele ter medo de chegar num lugar e não ser bem recebido. Então, é uma forma que precisa se trabalhar dentro da própria pessoa, dentro do adolescente, dentro da criança, para ir tirando esse medo de participar de uma sociedade e fazer com que cada vez mais, tirando essa ansiedade, tirando esse medo, esse pré-adolescente, adolescente, eles possam desenvolver cada vez mais essa habilidade de sentimento positivo. Porque quando nós vamos para o mercado de trabalho, todas as outras habilidades, como habilidade comunicativa, habilidade de civilidade, habilidade assertiva, habilidade empática e habilidade de sentimento positivos, se elas já estão desenvolvidas de uma maneira melhor, quando chega a hora de desenvolver a habilidade de trabalho, quando vai para o mercado de trabalho, fica muito mais fácil. Por quê? Porque quando chega lá, muitas vezes o adolescente que já está no mercado de trabalho, o adulto, ele vai precisar desenvolver mais habilidades. E se ele já tem as outras desenvolvidas, essa habilidade de trabalho, que é resistir, por exemplo, ao medo de falar em público. Muitas vezes, quando você vai para o mercado de trabalho e de repente você está numa empresa e vamos supor que seja convocado para falar para determinadas pessoas ou para atender determinados clientes. Se você tem as outras habilidades desenvolvidas, essa habilidade de trabalho ela pode ser desenvolvida com maior facilidade, onde também muitas pessoas, ou muitas crianças, ou muitos pré-adolescentes e adolescentes já têm desenvolvidos, mas alguns não têm. Então, quantas pessoas têm medo de falar em público? Quantas pessoas, por exemplo, também têm medo de tomar determinadas decisões, mesmo com o seu superior dizendo pode tomar essa decisão, ou tome a decisão que você quiser, e mesmo assim a insegurança é tanto que muitas vezes vai várias vezes perguntar para a pessoa se realmente é daquela forma que faz o trabalho, se realmente é daquela forma que tem que ser feito. Por quê? Porque a habilidade de trabalho ainda está sendo desenvolvida, então existe um medo, existe a insegurança. E muitas vezes o resolver problemas e propor soluções e trabalhar em equipe também fica
muito prejudicado, porque essa habilidade de trabalho, ela não foi desenvolvida, porque muitas vezes as habilidades anteriores também não foram desenvolvidas. Então, uma habilidade, ela vai puxando a outra. Se desenvolve a habilidade comunicativa, já é um ponto que vai auxiliar depois na habilidade de trabalho, que é a capacidade de conversar, a capacidade de iniciar um diálogo, a capacidade de responder perguntas. Então, a capacidade de, de perder o medo de falar em público, ela vai ser muito maior. Da mesma forma, da habilidade da civilidade, que é apresentar-se, saber despedir, saber agradecer, dentro da habilidade de trabalho, ela já tem que estar desenvolvida, porque muitas vezes ela vai ter que tomar decisões, vai ter que, em determinados lugares, vai ter que resolver problemas, vai ter que propor soluções. As habilidades assertivas, que é como manifestar-se de forma equilibrada. Quando você vai falar em público, nas habilidades de trabalho, por exemplo, como que você vai se referir a esse público? Como que você vai falar com esse público? De que forma você vai mostrar a sua decisão, a sua tomada de decisão, junto das pessoas que também trabalham no mesmo ambiente? Como que vai ser resolvido um problema? Essa pessoa, ela vai saber, de forma equilibrada, passar o que ela realmente está querendo, passar de uma forma que as pessoas à sua volta estejam entendendo, e como ela vai receber as críticas dessas pessoas, e como ela vai, por exemplo, reconhecer que ela errou, e ela vai dizer, eu realmente errei, vamos para um próximo passo, eu não vou mais errar, porque dessa forma eu já aprendi e vou observar melhor para frente. Como que essa pessoa reage? Então, essa capacidade assertiva, ela já tem que estar desenvolvida na habilidade de trabalho. Da mesma forma, a habilidade empática, que é aquela habilidade de você colocar-se no lugar do outro. Quando está numa empresa, quando está no local de trabalho, como que você se desenvolve isso? E a habilidade de sentimento positivo, é de muitas vezes a empresa passando por determinadas situações em que não são situações muito positivas, mas que com essa habilidade de sentimento positivo, você pode dali criar as novas situações para sair daquela situação e resolver os problemas e propor novas soluções, saber trabalhar em equipe de forma positiva. Então, quando nós vamos passar para a habilidade de trabalho, que é uma das habilidades que muitas vezes ela é mais desenvolvida já na pré-adolescência, na adolescência, porque já é muito mais utilizada quando já se é um adulto, quando já está-se no mercado de trabalho, então essa habilidade de trabalho ela vai puxar todas as outras habilidades para que ela seja integrada e resolvida de uma maneira harmoniosa dentro da própria ambiente de trabalho. Então essa habilidade de trabalho, ela precisa estar munida de todas as outras habilidades, a comunicativa, a de civilidade, a assertiva, a empática, a positiva, para que a habilidade de trabalho ela seja completa. Então, muitas vezes é quando a gente vê aquelas pessoas em que, onde quer que elas trabalham, seja numa empresa privada, seja numa empresa pública, seja trabalhando ela por ela mesma, seja ela trabalhando a partir da casa dela, com a internet, falando com outras pessoas, ou ela trabalhando numa escola, seja onde for, são pessoas em que a habilidade de trabalho ela é muito observada, porque são pessoas em que elas não têm medo de colocar a sua posição, mas elas colocam a sua posição de maneira equilibrada. São pessoas em que elas têm a forma de tomada de decisão, mas essa tomada de decisão, elas são bem assertivas. Elas conseguem resolver, por exemplo, determinados problemas que para algumas pessoas parecem problemas difíceis, para essas pessoas elas reagem e agem de uma forma mais fácil desses problemas. Elas parecem que elas têm a capacidade de chegar mais facilmente numa resolução mais assertiva e também da mesma forma de propor soluções. E muitas vezes também de trabalhar em equipe. Existem, por exemplo, pessoas que têm uma capacidade tão grande de trabalhar em equipe, de lidar com essa equipe, que são pessoas que muitas vezes, quando elas vão montar equipes, muitas pessoas que estão à volta dela
pedem para que sejam parte dessa equipe. Por quê? Porque são pessoas empáticas, são pessoas que já desenvolveram as outras habilidades. Então, todas essas habilidades sociais são habilidades em que elas precisam ser desenvolvidas desde a infância, dentro da casa. Porque ela fica muito mais fácil quando essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente for para o mercado de trabalho, for para fora. E não só pelo mercado de trabalho, mas também para ele estar bem posicionado dentro de uma sociedade em que ele vai precisar sim tomar muitas decisões, ele vai precisar sim ter tomadas de decisões para poder trabalhar em equipe. E muitas vezes, quando a gente fala em equipe, essa equipe também pode ser, por exemplo, os seus amigos, os amigos à sua volta, onde ele está, muitas vezes pode ser numa igreja, pode ser em um local onde por exemplo, em clubes. E dessa forma, quanto mais habilidades tiver desenvolvida, quanto mais os pais se preocuparem em entender o que são essas habilidades e internalizar essas habilidades e passar para os seus filhos como eles podem desenvolver, eles vão estar ajudando e muito todos esses seus filhos para que eles possam estar no mundo de uma forma mais centrada, mais equilibrada, conduzindo bem as críticas que são passadas, com maior empatia, com maior facilidade de colocar-se no lugar do outro, com maior facilidade de entender a vida de uma forma mais positiva, porque ele vai ter as resoluções para essas situações mais integralizado. E ao mesmo tempo, ir perdendo o medo dessa sociabilização e entender que ele tem um espaço dele, ele pode tomar as suas decisões, ele pode dizer o que ele quer, da forma que ele quer, mas de uma forma que seja saudável, de uma forma que seja agradável. Então, são habilidades que precisam sim ser desenvolvidas e cada vez mais não esperar que essas habilidades elas sejam desenvolvidas numa escola ou até numa universidade, porque essas habilidades elas são desenvolvidas dentro do lar, desde pequenos. E assim, cada vez mais a gente vai vendo que com essas situações de desenvolvimento, com habilidades sociais, cada vez mais a gente vai formando pessoas preparadas e, da mesma forma, adultos cada vez mais preparados para conviver numa sociedade.